Desde ontem, o Instagram começou um teste no Brasil, retirando as curtidas, os likes de alguns influenciadores nas postagens das pessoas, né? Esse teste já foi realizado a partir de maio no Canadá e tem uma razão muito essencial, muito básica para isso, ou pelo menos é o que eles alegam, na verdade, né? Que retirar esses likes, retirar as curtidas das fotos, das postagens, pode aumentar a autoestima das pessoas, dos usuários, melhorar a qualidade do uso e não ficar apenas uma competição entre quem tem mais curtidas, quem é mais popular. Isso, sem dúvida, é resultado de várias pesquisas, de vários estudos que apontam o efeito nocivo do Instagram nos jovens e adultos. A gente vai entrar com mais detalhes mais adiante no vídeo aqui, mas antes eu quero falar um pouco sobre essa relação nossa, né, com a aprovação dos demais. Nós, enquanto seres sociais, né, enquanto animais sociais, dependemos muito da aprovação dos outros. É um processo de, talvez, de calibrar também a nossa performance na sociedade. Então a gente quer que os outros nos respeitem, nos admirem, gostem da gente. E durante boa parte da história da humanidade isso se deu em relações diretas, né, presenciais, físicas, né, entre os nossos amigos, na nossa tribo, entre as pessoas que nos cercam. E com o advento da cultura de massa e advento depois da rede social, mudou completamente o jogo. A gente não pode pensar mais que hoje, século XXI, as relações humanas se dão de maneira como davam 1000 anos atrás. Não. Hoje a gente não busca apenas a aprovação dos nossos pares, das pessoas que estão próximas a gente, mas a gente busca a aprovação de pessoas que a gente nunca viu na vida, pessoas que a gente não conhece, e cuja opinião sobre a gente não tem a menor relevância sobre a nossa vida. Que uma pessoa completamente desconhecida em outra parte do país não goste de mim, não afeta em nada a minha existência. Mas mesmo assim as pessoas se importam com isso. E as redes sociais potencializaram essa busca por aprovação, essa cultura narcisística de que as pessoas nos olhem, nos admirem, nos achem bonitos, nos achem inteligentes, nos achem brilhantes, nos respeitem. E isso pode ser visto de maneira evidente no comportamento das pessoas nas redes sociais. Então, constantemente, as pessoas criando uma imagem diferente do que elas realmente são, para que elas pareçam mais bonitas, pegando uma foto e alterando a foto digitalmente, photoshopando a foto, para ocultar uma pinta, para ocultar uma mancha, para ocultar que está acima do peso ou abaixo do peso, sabe? Então, assim, as pessoas estão constantemente se alterando para que seja mais aprovada pelos outros, para que os outros gostem dela, não como ela é, mas como ela aparenta ser. E outra coisa também que é observado, né, isso tem também estudos que indicam isso, que as curtidas nas fotos, as curtidas nas postagens nas nossas redes sociais, elas liberam dopamina. É como um vício, na verdade, é como o uso de uma droga. Você vai lá, publica uma coisa no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, e você fica constantemente observando aquilo ali, porque cada curtida te dá um disparo, um micro disparo de dopamina que te deixa feliz. É a aprovação, é a busca por aprovação. Você está constantemente buscando a admiração dos outros. Então vamos entrar numa pesquisa aqui sobre o Instagram, particularmente, e a relação dele com as curtidas e com a autoestima. O estudo se chama Instagram and its Relationship Between Self-Esteem and Depression Amongst Young Adults, que é Instagram e sua relação entre autoestima e depressão entre jovens adultos. E tem um trecho no começo aqui interessante aqui, né, que diz assim, olha, nós baseamos nosso valor pessoal não a partir do que nós pensamos de nós mesmos, mas a partir de como as outras pessoas nos veem. Como animais sociais, como eu disse, a nossa relação com nós mesmos parte também da percepção dos outros sobre a gente. É como a gente avalia nosso desempenho em sociedade. E nesse sentido, as redes sociais têm um efeito catastrófico sobre a nossa autoestima. Estudos indicam que quanto mais tempo alguém passa nos sites de redes sociais, mais provável que ela relate sintomas negativos como depressão ou baixa autoestima, principalmente em mulheres, mas também em homens. Por que acontece? Você entra na rede social, você observa um monte de imagens, um monte de postagens de pessoas bem-sucedidas, ou que fingem ser bem-sucedidas, né? Porque as pessoas vão lá e publicam na rede social o quê? Fotos dela na praia, fotos dela em viagens, fotos de pratos de comida em restaurantes caros, fotos de roupa que elas compraram, fotos dela na piscina, fotos com corpão escultural. Então você sempre está se comparando a pessoas que apresentam um estilo de vida que você não possui. E que talvez nem elas possuam também, mas que elas mostram a rede social como algo, como se fosse algo normal. Uma outra pesquisa indica que o Instagram é a plataforma de rede social mais prejudicial quando se trata de saúde mental de adultos. Justamente por isso, porque você está lidando com expectativas muito além da vida real das pessoas. E essa pesquisa em particular, ela analisa
a questão dos likes no Instagram, das curtidas, e como isso afeta a saúde mental das pessoas. Porque você está em constante comparação. E não apenas comparação em relação à vida das pessoas, às fotos das pessoas, aquilo que elas fazem, mas também em relação à reação dos outros à sua postagem, à sua publicação. Então você vai lá, põe uma foto sua na praia, porque você quer mostrar que você também viaja, que você também tem uma vida, sabe, interessante, né? Não é apenas vida monótona sentada na frente da televisão. Você põe a foto na praia e você tem lá 20 curtidas. Daí você olha a foto de um ator de Hollywood na praia, tem 50 mil curtidas. Então isso te dá uma sensação de derrota, uma sensação de frustração, porque a minha foto na praia tem apenas 20 curtidas e a outra tem 50 mil curtidas? Principalmente porque a rede social, além de abalar a autoestima das pessoas nesse sentido de frustração pessoal em comparação aos demais, também tem em comparação ao sucesso dos demais. A aprovação que os outros recebem que você não recebe. E uma coisa curiosa também que esse estudo aponta é que muita gente entra nas redes sociais e, por causa do uso excessivo da internet e das redes sociais, ela passa a se sentir mais solitária, mais sozinha e mais deprimida por causa disso. E como ela está deprimida e sozinha, ela retorna à rede social para que tenha alguma coisa para fazer. Então é um ciclo autodestrutivo de comportamento. Eu me sinto sozinho por causa da rede social, mas porque eu sou sozinho, eu volto para a rede social. Então, tendo isso em vista, provavelmente essa medida agora do Instagram de retirar esses likes visa testar como melhorar um pouco o comportamento das pessoas na internet, na plataforma deles, e melhorar a saúde mental dessas pessoas. Não sei até que ponto que vai funcionar, porque não é apenas a questão dos likes, né? Não é apenas a questão da curtida estar visível para os demais, mas sim de você estar em constante comparação com os outros, com a vida dos outros, com a ilusão daquilo que eles apresentam sobre eles. Porque nem todo mundo tem uma vida feliz, interessante, cheia de emoções, cheia de viagens o tempo todo. Pelo contrário, na maior parte das vezes a vida de todo mundo aqui é muito banal. Trabalho, volta para casa, janta, assiste televisão, usa internet. Pôr-se em relação com uma vida fictícia das pessoas é muito complicado, é muito prejudicial. E aqui a gente vai estar no ponto que realmente quero abordar hoje em relação a isso do Instagram, que tem a ver com duas publicações no Twitter ontem. A primeira delas é do Carlos Bolsonaro, que diz o seguinte: confere que o Instagram não mostra mais número de curtidas numa postagem? Empresa privada, ok. Se isso for real, saiba que o intuito é barrar o crescimento dos que pensam de forma independente, ou seja, aqueles que estão rompendo o sistema. Quem raciocina sabe o que isso significa. Então aqui o Carlos Bolsonaro vai utilizar agora essa medida, né, que o Instagram alega ser para melhorar a saúde mental dos seus usuários. Ele cria uma teoria conspiratória em cima disso. Então o Instagram agora faz parte da agenda globalista para prejudicar os conservadores. Essa medida agora é para sabotar a ascensão da extrema-direita no mundo. Não tem nada a ver com saúde mental, não tem nada a ver com melhoria de autoestima, mas tem a ver com uma agenda política secreta do Instagram para prejudicar os conservadores. Então, o primeiro ponto, né, o absurdo, né, como opera a mente dessas pessoas, como opera a mente da extrema-direita. A segunda publicação é de outra extremista de direita, que é a Carla Zambelli, que é uma deputada federal do PSL, partido do Bolsonaro, e ela diz o seguinte, aqui, ainda pior do que do Carlos Bolsonaro, né? Ela diz aqui o seguinte, Carla Zambelli: e o Instagram sumiu mesmo com o número de likes. Tudo para que a gorda feminista peluda do cabelo roxo não ficar deprimida ao ver o desempenho do coleguinha na rede. É assim que as redes sociais se afundam. Ela também parte dessa noção de uma conspiração progressista, esquerdista no Instagram para prejudicar as lindas direitistas, né, as lindas conservadoras brasileiras, ou seja, é a ditadura do politicamente correto. Agora, a gorda feminista peluda do cabelo roxo não vai ficar deprimida mais porque ela não vai ficar vendo os outros lá cheio de curtidas e ela com poucas curtidas. E essa publicação da Carla Zambelli, além de ser cruel com quem tem baixa autoestima também, porque tem muita gente deprimida por causa disso, né, por causa das redes sociais, por causa dessas falsas expectativas que a internet cria nas pessoas de comportamento, e isso não é uma escolha da pessoa. A pessoa fica deprimida com baixa autoestima por causa do uso excessivo de redes sociais e de como as interações se dão. Ninguém escolhe isso, ninguém escolhe ficar deprimido por causa disso. Ainda vem também com essa narrativa, com essa noção de que existe um complô subterrâneo das redes sociais, do Facebook, do Instagram, para prejudicar a extrema-direita. Você tem uma pessoa aqui, como a Carla Zambelli, que emite uma opinião estúpida, sem compreender o que está por trás disso, sem compreender os mecanismos psicológicos dos seres humanos que levam a esse tipo de comportamento e a esse tipo de reação negativa. São milhões de jovens e jovens adultos que estão sofrendo por causa do uso excessivo de redes sociais e de como a interação se dá no interior delas. E isso tem a ver com uma tremenda transformação inesperada, de certo modo também,
do modo como as pessoas se comunicam. Porque durante centenas de milhares de anos, os seres humanos se relacionaram de certo modo, viveram de certo modo. Então, de repente, ao longo de alguns milênios, alguns poucos séculos e algumas poucas décadas, como ocorre na internet agora, você é confrontado com uma relação completamente diferente entre os seres humanos. Tudo aponta que nós, mentalmente, psicologicamente, não estamos preparados para esse tipo de relação, para esse tipo de interação virtual, para esse tipo de cobrança excessiva 24 horas de nossa performance em uma sociedade. De estar sempre cumprindo expectativas, de estar sempre competindo com os outros em relação a que tem uma vida mais interessante ou em relação ao número de curtidas que você tem nas suas publicações. Embora haja esses pequenos disparos de dopamina quando você tem uma curtida nas suas postagens, o efeito nocivo e daninho psicologicamente é muito maior do que os benefícios que você recebe. Então que o Instagram, se for realmente a intenção deles, né, se for realmente aquilo que ele se propõe, esteja pensando na saúde mental dos seus usuários, é algo a ser aplaudido e não criticado com base numa suposta teoria conspiratória ideológica de que eles querem prejudicar agora a extrema-direita. Porque, pelo contrário, na realidade mesmo, as redes sociais, elas potencializam o alcance da extrema-direita, dos instintos primitivos que a extrema-direita explora. Eu vou falar mais tarde sobre a palestra que o Manuel Castelli, sociólogo, deu para a Fundação Getúlio Vargas alguns dias atrás, porque tem tudo a ver com isso também, sobre essa era de informação e como ela potencializa esses sentimentos, aí, essas emoções negativas. Mas o fato é que nós vivemos numa era narcisística, de constante autoafirmação, de constante necessidade de aprovação dos outros sobre nossos comportamentos, a nossa vida, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. E para os jovens em particular, né, para os adolescentes que estão nesse estágio de formação e para quem essa aprovação é muito mais importante do que para um adulto já formado, isso é muito nocivo, isso é muito daninho. Só para concluir, eu não tenho Instagram, eu tenho uma conta lá, mas eu não uso, nunca me interessou muito a rede social, nunca me disse muita coisa. Eu saí do Facebook também, eu tenho minha conta lá, mas não utilizo. Eu estou num processo agora, se eu pudesse, eu me desvincularia de todas as redes sociais, sabe? Porque para mim, os contras estão ultrapassando de maneira muito pior os prós das redes sociais. Eu me lembro de uma história sobre o escritor João Baldo Ribeiro, logo no fim da vida dele, que ele dizia que ele não conseguia escrever mais livros porque ele estava constantemente consultando as redes sociais, a internet, que ele não conseguia mais trabalhar. Ele não conseguia mais sentar e escrever, porque sempre tinha um e-mail novo, sempre tinha alguma publicação nova para ele poder lá consultar. E eu percebi isso na minha carreira enquanto escritor também, em algum momento que constantemente escrevendo aqui no computador, aparecia uma notificação do Facebook que corria lá para ver, daí você se distrai e não consegue mais se concentrar, né? Então hoje em dia, tudo que eu faço quando eu vou ler um livro, tenho Kindle para ler offline, tenho lido um monte de livro de papel, para escrever eu tenho um dispositivo que é offline, ou seja, muita gente me pergunta, né? Até alguns dias atrás me perguntaram como é que eu fazia para ler tantos livros assim, e via de regra tentar ficar fora da internet. Embora eu trabalhe na internet, fique boa parte do dia na internet, mas tentar sair da internet. Pelo menos alguns momentos, para que você possa ler, para que você possa se concentrar, para que você possa pensar. Porque o pensamento crítico, gente, ele passa por tempos de você parar sem fazer nada e ficar pensando na vida, na morte da bezerra. Se você quer exercer um pouco o pensamento crítico, você tem que parar de estar constantemente sendo bombardeado por informação e tentar pegar essa informação que você recebeu e relacioná-las. E isso tem que ser feito fora da internet. Isso tem que ser lá, sentar no teu cantinho ali e pensar um pouco. Caminhar, saia pra rua, caminhar um pouquinho e pense na vida. Porque se você estiver constantemente sendo bombardeado por informações, por notificações do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Twitter, do YouTube, você nunca vai parar para pensar nas coisas com profundidade. Você sempre vai estar sendo distraído. Isso não tem relação com o Instagram, mas se você quer fazer o esforço de pensamento, de reflexão, reserve aí meia hora do seu dia para parar e pensar. Só isso, mais nada. Sem celular, sem computador. Pare e pense um pouco. Alguns usam para meditação, outros usam para reflexão. Escolha o que você quer fazer. Pegue um tempo do seu dia e sai da internet sem celular. Guarde em casa o celular e vá ver as coisas de fato, né? Vá se concentrar no momento. Ajuda. Eu posso dizer que depois que eu parei de usar o Facebook, a minha interação com as coisas se tornou muito melhor, porque eu não preciso mais estar constantemente mostrando as fotos de onde eu estou, o que eu estou fazendo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí do Instagram, retirando os likes, visando melhorar a saúde mental das pessoas, se isso vai funcionar ou não, o que você acha sobre isso, se tem algum sentido nisso ou não, e também sobre essa publicação aí da Carla Zambelli, né, falando que isso é para agradar feministas gordas e feias e peludas, e sobre também a postagem do Carlos Bolsonaro, que tem a ver com uma agenda globalista querendo destruir a extrema-direita. Me digam o que vocês acham aí, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!